Bom dia, irmãos. Com muita alegria que iniciamos mais este culto ao Senhor. Vamos orar então para abrir a sua presença. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de estar aqui na tua casa, Senhor. Temos o privilégio de ter conhecido a tua palavra, Senhor. Vem falar ao nosso coração e nos abençoe para que saiamos aqui com a consciência de que só o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso refúgio, a nossa segurança, Pai. Pedimos que o Senhor cuide desse culto, Pai, e que possamos realmente louvá-lo, Pai, e adorá-lo. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Façamos a leitura que se encontra em Salmos 138, de 1 a 5, e também se encontra no boletim. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses, cantarei louvores a ti. Voltado para teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste, acima de todas as coisas, o teu nome e a tua palavra. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão Os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Vamos entoar o hino do HCC número 64. Glorioso és tu, Senhor. Peço que os irmãos fiquem de pé.
Gostaria de chamar a irmã Fátima para fazer a oração de agradecimento dos dízimos e ofertas. Oremos. Pai de amor, estamos na Tua presença para glorificar, adorar o Teu santo nome. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, porque precisamos sempre ouvir a Tua voz. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas depositados no Teu altar, que sejam eles bem utilizados com sabedoria pela Tua igreja, Pai. Abençoa a cada um que pôde dar o seu dízimo, para que sempre o Senhor multiplique. E abençoe aqueles que ainda não tiveram esse privilégio, para que eles sintam a necessidade de fazer. Abençoa a Tua igreja, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o irmão abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Efésios capítulo 5, a partir do 22, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ontem nós tivemos a oportunidade de participar de um trabalho que é feito no acampamento cigano. No acampamento cigano é tudo com barracas. As lonas são esticadas e as pessoas moram ali. As coisas são meio improvisadas do nosso ponto de vista, né? Nós estamos acostumados com uma outra maneira de fazer as coisas. Então, eles têm as tendas, e dentro das tendas tem toda a arrumação deles, a casa deles está lá. E junto com aquelas tendas, aquelas barracas, nós temos ali alguns missionários que também fizeram a sua tenda, e essa tenda é a Igreja Batista dentro do acampamento cigano. Então, foi feito um concreto no chão, esticada a lona, e é aberto, não tem nada, não é fechado. Ali tem a mesa, o púlpito, tem o equipamento de som, e ali funciona a Igreja Batista dentro do acampamento cigano. Algumas pessoas, quando chegavam no acampamento de outras cidades, de outros lugares, e que precisavam de um lugar para dormir, pediam para usar a igreja, e o missionário sempre autorizava. Mas as pessoas da comunidade acharam que não era certo eles usarem a igreja, pastor, porque eles vão dormir lá, eles vão fumar lá dentro, não sei o que eles vão fazer lá dentro, então é melhor não emprestar. E eles pediram para não deixar que usassem a igreja. O missionário ainda explicou que eles têm algumas celebrações, por serem bem católicos, têm algumas celebrações, como a Aparecida,
mas ele disse que nessas celebrações ninguém entra na igreja porque é aberto, né? Só a lona em cima. Ninguém entra naquele espaço da igreja, ninguém desrespeita a igreja, porque eles entendem, ali é a igreja batista e não devemos desrespeitar. Então é um relacionamento bastante interessante, esse dos ciganos com a igreja batista. Quando vem alguém de uma outra religião e quer pregar entre eles, ele fala, não, nós não precisamos, já temos a igreja batista aqui, que prega a palavra e ensina a respeito de Deus. Então deixamos ali uma boa referência para aquelas vidas, para aquelas crianças. E ontem nós fizemos um trabalho mais específico com as crianças. Tivemos lá o Tarde Feliz, com o trabalho do clown e outros irmãos, e foi um trabalho fantástico de ver aquelas crianças, mas chama a atenção de toda a comunidade. Sempre um está passando, um para, dá uma olhadinha, assiste um pouquinho, aí ele vê que é das crianças, ele sai, porque às vezes fica meio constrangido de ficar assistindo, aí ele vai um pouco mais longe e fica assistindo de mais longe, né? Porque aí ele diz assim, eu não estou lá participando, mas ele fica assistindo de mais longe. Então foi bem interessante. E eu reparei numa senhora magrinha, de uma certa idade, eu não sei dizer quanto, mas tinha um rosto bastante judiado, talvez o sol ou as pressões da vida, não sei dizer, mas ela tinha um olhar muito triste, e ela estava quietinha num canto, abaixada, assistindo ali a apresentação do clown, a mensagem sobre o Naamã e o profeta, e assim tudo estava sendo apresentado, e ela ficou ali, de repente ela mudou de lugar um pouquinho, depois foi para outro lugar. E na hora que houve a refeição, eles têm um lugar próprio da comunidade, que é uma tenda branca alta, e que naquele lugar é feita toda a confraternização da comunidade. E aí eles vão para aquele lugar e ali eles se confraternizam. E eles os missionários prepararam um lanchinho para as crianças. Então foi um alvoroço, só aquele monte de crianças e os pais junto, as mães ali, e todo mundo naquela alegria, eles participam. E achei interessante, uma coisa que a gente não é costume nosso, mas as mulheres se reuniram em alguns grupos e sentaram no chão, as crianças também sentaram no chão um pouco mais para lá, aquelas roupas bem coloridas como eles gostam de usar, e os homens ficaram ali conversando e falando no celular, e todos felizes por aquela celebração, mas aquela senhora magrinha ficou sentada sozinha em cima de um pneu que tinha por ali. E ela sentou-se ali e ficou quietinha, sentada naquele lugar. E eu fiquei achando estranho, né? Como ela está ali sozinha. Não sei se ela era rejeitada pelo grupo, não me pareceu isso. Só pareceu que ela realmente queria estar sozinha, que não estava tão feliz assim a ponto de sentir-se à vontade para participar de todas as coisas. Mas eu fiquei pensando como ela estava ali sozinha, como ela estava ali não participando das celebrações, não mostrou um rosto de felicidade ou alegria, mas a sua feição era de tristeza, um rosto bastante carregado. E eu fiquei pensando que Cristo estava muito interessado naquela vida. Assim como nós estávamos focados nas crianças e trabalhando com aquelas crianças, mas eu pensei, mas Cristo está muito interessado nessa vida. O interesse de Cristo também é por ela, mesmo que talvez, se for esse o caso, ela tenha sido rejeitada, se ela estiver sozinha, se ela tiver problemas, se a vida não foi algo que trouxe tantas alegrias para ela, Cristo está interessado naquela vida. E eu pedi em oração que mesmo aquela mensagem para as crianças, com todo aquele formato, chegasse ao coração dela. E quando nós lemos esse texto, é um texto bastante utilizado para falar aos casais sobre o relacionamento entre o marido e a mulher. E para Deus isso é tão importante, que Ele usou esta comparação para mostrar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, ou vice-versa. Mostrou que o relacionamento entre Cristo e a igreja é um pacto tão grande, tão especial, a ponto de comparar isso com o casamento, o relacionamento entre marido e mulher. Então as duas coisas para Cristo são muito importantes. E quando fala desse relacionamento, de como Cristo está interessado nas pessoas, como Cristo está preocupado em amar as pessoas, eu quero destacar o versículo 25, e aqui eu queria que firmasse o seu coração nesta palavra,
que está assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Fiquei pensando que Cristo poderia ter desistido de morrer na cruz. Fiquei pensando que Cristo poderia ter simplesmente dito: olha, eu não quero descer até a terra, não quero nascer lá como ser humano, está bom aqui na glória que eu estou vivendo, já temos anjos servindo e assim está bom. Mas Cristo resolveu descer, viver no meio de nós, encarnar-se, entregou a sua vida, todos os anos de sua vida. Foi uma vida justa, dentro da lei, sem poder errar uma vírgula, sendo uma pessoa justa, honesta, santa, que pregou o Evangelho, deixou boas mensagens, mas que a sua vida toda foi uma vida se preparando para a sua morte. E quando ele morre se entregando. Também fiquei pensando que Cristo morreu por aquela senhora, que Cristo morreu por aquelas crianças, que Cristo morreu por cada um de nós. Ele se entregou. Ele amou tanto a sua igreja a ponto de se entregar por ela. Quando nós lembramos, ou refletimos, ou percebemos as nossas dores, as nossas frustrações, eu entendo que Cristo conheceu cada uma delas. E Cristo pensou nas dores que temos vivido, nas situações difíceis que temos passado, mas Cristo se entregou por elas. Mas mais do que isso, Cristo pensou na condenação que havia sobre nós. Cristo pensou que apesar das nossas dores, os nossos sofrimentos não nos tornam melhores a ponto de sermos merecedores da graça e da salvação. Apesar de boas pessoas que somos, das coisas boas que fazemos, das boas intenções, dos acertos, esses acertos não nos tornam merecedores da salvação em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que se houver um pecado apenas, por mais simples que seja, tão fácil de ser perdoado pelas pessoas e por Deus, mesmo assim, aí merecemos a condenação. Essa é a lei que Deus estabeleceu. E Cristo viveu toda a sua vida para cumprir essa lei. E tendo cumprido essa lei, a sua morte pode ser uma morte vicária, pode ser uma morte que substituiu alguém. E esse alguém somos nós. Nós que estamos aqui, aquela senhorinha que estava lá, as crianças, todas as pessoas que quiserem crer em Cristo Jesus. Essas pessoas podem ser lavadas pelo sangue de Deus, de Cristo, e assim serem salvos. E Cristo, quando morre por essas pessoas, cada um de nós, Ele está pensando assim. Talvez Ele pensasse mais diretamente no sofrimento que teríamos ao ir para o inferno, ao ficar distantes da glória de Deus, do plano de Deus, da pessoa de Deus. E Cristo então morre e se entrega para que esse sofrimento eterno não recaia sobre as nossas vidas. Quando Cristo fala assim de se entregar, quando a palavra de Deus fala de se entregar por nós, eu fiquei pensando que Ele fez todas as coisas por nós. É um tempo completo. É a vida dEle, a morte dEle e a ressurreição dEle por cada um de nós. Então, o que precisava fazer por nós, Cristo faz. É um Cristo que ama, que mostra esse amor, a ponto de se entregar por nós. E eu queria que ficasse no seu coração este grande amor de Deus, esse grande amor do próprio Cristo de se entregar por nós. E eu fiquei pensando, mas por que ele começa a dizer sobre o assunto? Por que Paulo escreve aos Efésios falando sobre os maridos, as mulheres, sobre essa entrega de Cristo, sobre esse amor incomparável, a ponto de ter uma vida, em cada segundo da sua vida, ser uma vida de entrega, ser uma vida onde ele não procurou nenhum segundo uma satisfação pessoal, mas uma vida entrega com um propósito, que é a sua e a minha vida. Por que Paulo está falando disso? Eu queria que você abrisse então em Efésios 5 e verificasse os últimos versículos antes do versículo 22. E você está vendo que o apóstolo Paulo está falando sobre o relacionamento entre as pessoas. Está falando entre o relacionamento entre os irmãos.
E você vai ver que ele vai concluir no versículo 21 dizendo assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Assim como talvez seja bem difícil o relacionamento entre marido e mulher, mas seja muito abençoador, fantástico no plano de Deus, ele vai colocar esse assunto sobre como deve ser e o espelho que é o relacionamento entre Cristo e a igreja, de como esse relacionamento é tão importante, tem um valor tão grande. Ele está falando sobre essas coisas porque ele falou da sujeição que deve haver entre um irmão para com o outro, porque ele está falando do amor que deve haver na própria igreja de um irmão para com o outro, de como isso é tão importante para Cristo, e que não é um relacionamento de competição ou de alguém se impondo sobre as outras pessoas, mas ao contrário, um relacionamento de sujeição. Como Cristo estava sujeito a Deus, como Cristo sujeitou-se à morte, como Cristo sujeitou-se tendo sua glória, o seu poder e a sua autoridade, colocou todas estas coisas em segundo plano e entregou a sua vida, a ponto de entregar a sua vida. É algo fantástico e difícil de ser vivido. Por isso mesmo que tem todas essas instruções, por isso mesmo que tem todas essas aplicações, por isso mesmo que ele vai desenrolando e fazendo comparações, por isso mesmo que ele abre em cada ponto para que haja um entendimento e para que haja um investimento também. Algumas coisas são difíceis de entender, algumas coisas são difíceis da gente trabalhar a respeito, e é preciso investimento, é preciso conversar, é preciso planejar, é preciso estudar, entender, fazer planos. Talvez seja isso que nós devamos lembrar todos os dias. É preciso que haja uma transformação. É preciso que haja uma transformação. Quando é tempo de parar? Quando é tempo de parar a sua vida, as suas reflexões, os seus pensamentos, os desafios que você tem? Quando é tempo de dizer, já está bom assim? Nunca. Se todas as coisas vão caminhando para a deterioração, para ficarem estragadas ou para estarem desarrumadas, como vemos uma casa que você não cuidar, um lugar que você não tratar, o seu próprio organismo, se você não trabalhar pela higiene, se você não trabalhar pelo cuidado, pela saúde, tudo vai se deteriorando. E assim também parece que é a unidade com as pessoas, o relacionamento. Eu preciso investir, e muitos casais acabam perdendo um bom relacionamento porque deixaram de investir. Já conquistamos, já está bom, já chegamos onde deveríamos, está bom assim, pararam de investir. Mas aí você está vendo que Cristo faz o investimento até o último ponto, que é a morte. Então, quando é tempo de você parar no seu investimento com Deus? Somente no dia da sua morte. Quando é tempo de você parar no investimento com o seu irmão? Ou no investimento ao relacionamento com o seu irmão? Somente no dia da sua morte. Nunca é tempo de parar, irmãos. É preciso investir. Talvez, usando exatamente essa palavra tão difícil, sujeitando-vos. Difícil. Mas esse é um padrão de Deus. O padrão do amor de Cristo é entregar a sua vida e a sua morte. O padrão de relacionamento entre as pessoas é o de sujeição. O padrão de relacionamento no casamento é o marido amar e a mulher respeitar. Difícil? Sim. Mas impossível? Não. Esse é um padrão para ser trabalhado, para ser alcançado. Então eu queria que você lembrasse sempre dessa palavra de Deus. Principalmente do versículo 25, quando Jesus disse, a ponto de se entregar, quando Paulo escreveu a respeito de Cristo, dizendo, a ponto de se entregar por ela, a igreja. Queria que você lembrasse disso. As nossas motivações são muitas. Talvez para nos sujeitarmos às pessoas, as nossas motivações estejam erradas. Talvez quando nós olhamos os nossos interesses, por isso eles não funcionam. Por isso não dá certo alguns relacionamentos. Por isso nós não conseguimos consolidar algumas coisas. Talvez a motivação esteja errada. Eu queria que você pensasse, por que você vai sujeitar um ao outro? Por que a esposa vai respeitar ao marido? Por que o marido vai amar a esposa? Porque esse é o padrão daquele que se diz cristão.
Porque esse é o padrão daquele que diz que foi amado por Cristo, foi alcançado por Cristo. Esse é o padrão. Essa deve ser a busca, esse deve ser o caminho. Então quero concluir, dizendo para os irmãos que é possível, que ele deve ser realizado, que ele deve ser trabalhado nas nossas vidas. Todos esses investimentos, nosso investimento com Deus, nosso investimento com os irmãos, nosso investimento no relacionamento conjugal, precisam dos nossos investimentos dentro desses padrões, dentro dessas motivações. E nós temos uma mensagem a respeito de Cristo, que Cristo foi vitorioso. Nós temos a mensagem a respeito de Cristo, que Cristo alcançou sucesso no seu empreendimento. Só que quando nós pensamos na sujeição, nós pensamos em derrota. Quando Cristo se sujeitou, então ele foi vitorioso. Então eu quero que a sua motivação também seja essa, que apesar de parecer uma derrota, aí está a grande vitória, que o padrão de Cristo é um padrão que leva à vitória, que leva ao sucesso, que leva ao final do caminho desse relacionamento com Deus e dos propósitos de Deus. Então seremos abençoados, seremos aprovados por Deus, e eu tenho certeza que também seremos vitoriosos em pequenas coisas no dia a dia, que nós nem reparamos às vezes, mas que Deus nos dará essas vitórias, dos bons relacionamentos, dos acertos, do dia a dia abençoado e cuidado por Deus. Você crê assim? Vamos orar por isso, feche seus olhos. Senhor Deus, nós reconhecemos que é difícil, porque a nossa carne se inclina para outras coisas. A nossa carne se inclina para as maneiras mais rápidas de resolvermos, para motivações muitas vezes fora dos planos do Senhor. A nossa carne se inclina, Deus, para aquilo que está no nosso coração e para os interesses mais pessoais. Mas nós, como igreja de Cristo Jesus, especificamente Igreja Batista Ebenezer, nós queremos nos sujeitar aos padrões que o Senhor estabeleceu, porque entendemos que esses padrões são padrões de vitória, são padrões colocados pelo nosso Salvador e por aquele que é Senhor sobre as nossas vidas. Queremos colocar esses padrões de sujeição e de amor, de relacionamento profundo, íntimo, e que constroem, ó Deus, que estabelecem a vitória do Senhor a cada dia na nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a tua igreja, cada um de nós, que o Senhor considere as nossas vidas e o nosso pedido, que vai do nosso coração ao Senhor, para crescermos, para nunca desistirmos de investir nos relacionamentos que temos com o Senhor, com a nossa família, com os cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais e com os irmãos também em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortifique e que assim consigamos continuar a construir a igreja de Cristo Jesus, que é amada pelo Senhor e que ama os